Foi isso mesmo, foi uma manhã bastante agoniada, muita gente com medo e assustada por conta desse incêndio que foi registrado aqui na rua Rui Barbosa, no centro de Teresina, naquelas duas lojas que a gente consegue observar que ainda tem uma concentração de algumas pessoas, vendedores e curiosos ainda, mesmo depois que as chamas foram controladas. A nossa equipe chegou aqui por volta de 10h40 da manhã, mas segundo os vendedores, eles observaram que tinha algo estranho ainda no início da manhã, bem no início do expediente, por volta de 8 horas da manhã. Eles relatam que sentiram um cheiro forte de queimado, de fumaça, mas não conseguiam identificar o que é que estava provocando esse cheiro. Então, assim, por volta de 9h30, 10 horas, eles receberam a informação de outros vendedores de outras lojas vizinhas que estaria saindo fumaça de um dos estabelecimentos. Então começou aquela agonia, aquele corre-corre para tentar retirar a mercadoria das lojas. Foram duas lojas que foram atingidas pelo incêndio, pelas chamas, mas muitos estabelecimentos, com medo do fogo acabar passando para as suas lojas, eles também optaram em retirar as mercadorias, os produtos, para não ter maiores prejuízos. E a gente observa ainda aqui nas calçadas do INSS, só para localizar o nosso telespectador, essas duas lojas que foram atingidas, elas ficam bem ao lado do INSS. E a gente consegue observar ainda muita mercadoria, alguns manequins, os vendedores tentando organizar os produtos que foram colocados aqui mesmo nas calçadas, nessa correria, nessa agonia de tentar retirar os produtos das lojas. As pessoas que passavam pelo local, sensibilizadas com a situação, muita gente ajudando os vendedores, tentando retirar o máximo de produtos das lojas. Depois que os bombeiros conseguiram controlar as chamas, ainda havia um risco por conta do teto de uma das lojas. Os bombeiros diziam que existia um risco desse teto desabar. Nesse momento a gente observa que ainda tem os dois caminhões do Corpo de Bombeiros, ainda está aqui no local, ainda tem outra viatura. Os bombeiros permanecem aqui ainda, acompanhando a situação. Hoje pela manhã nós conversamos com um deles, e eles nos falavam que depois que o incêndio foi controlado, eles optaram ainda em utilizar as mangueiras de jato d'água para resfriar o estabelecimento na parte interna, pois havia ainda esse risco e esse medo de que o incêndio pudesse retomar. Mas depois que as chamas foram controladas, pelo menos a sensação de medo diminuiu um pouco e os vendedores ficaram mais tranquilos, mais calmos, mas ainda muito assustados por esse susto, né? As pessoas estavam trabalhando e de repente são surpreendidas com chama, com a fumaça saindo do estabelecimento, e as pessoas ficam bastante assustadas. A gente observa aqui que a loja, essa foi a principal loja que foi atingida pelo incêndio, e a gente observa que os vendedores ainda estão aqui no local, observando a situação, ainda tem mercadoria dentro da loja, o pessoal do Corpo de Bombeiro ainda permanece aqui no local. Todo mundo muito assustado, todo mundo muito apreensivo por conta desse incêndio que foi registrado hoje pela manhã aqui em Teresina. A gente torna a repetir a informação aqui na rua Rui Barbosa. A gente observa que ainda tem muita mercadoria lá no interior da loja. Algumas, infelizmente, foram consumidas pelas chamas, pelo fogo, mas pelo menos dessa loja aqui, a que foi a mais atingida pelo incêndio, os vendedores, a população que passava aqui pelo local, eles conseguiram retirar muita coisa aqui da loja, e essas mercadorias encontram-se aqui espalhada pela rua, pelas calçadas. Alguns comerciantes acabaram também cedendo alguns espaços das suas lojas para tentar guardar essa mercadoria, e a gente observa que ainda existe o pessoal do Corpo de Bombeiro aqui observando a situação e tentando controlar também, porque muita gente que passa por aqui, a rua ainda continua interditada, a Rui Barbosa, e chama a atenção de muitos curiosos, as pessoas tentando entender o que foi que aconteceu. Dentro desta edição do Jornal do Piauí, a gente vai trazer uma reportagem que nós fizemos aqui no local sobre a situação, sobre a correria, e os bombeiros tentando explicar o que foi que aconteceu aqui nessas duas lojas. Joelson, agora há pouco, tem pouco mais de 4, 5 minutos que a rua Rui Barbosa, ela foi liberada. Vou pedir aqui para o Sandoval mostrar para a gente que o trânsito já foi liberado, os bombeiros já saíram aqui do local. A gente consegue observar agora o fluxo de veículos, o trânsito foi liberado, os bombeiros deixaram o local, e aí nas imagens nosso telespectador consegue observar como é que foi a movimentação hoje pela manhã, muita correria. A gente consegue observar aí nas imagens as pessoas correndo pela rua, tentando retirar o máximo de mercadoria das lojas.
não só vendedores, como também pessoas que passavam aqui pelo local, donos e proprietários de lojas vizinhas que ficaram sensibilizados com esse momento, muita gente assustada, os donos dos proprietários das lojas que foram atingidas pelo incêndio com medo de perder suas mercadorias e, claro, esse momento sensibiliza esses lojistas que trabalham aqui próximo do local onde aconteceu esse incêndio hoje pela manhã aqui no centro de Teresina. Nós conversamos com o aspirante oficial do Corpo de Bombeiros, o Augusto César, e você vai acompanhar aí na entrevista o que é que ele fala quando os bombeiros chegaram aqui nas lojas. Iniciou na 428, a loja, no fundo, e aí passou para o teto da loja lateral. Ao todo foram quantas lojas foram atingidas? Até o momento que observa-se foram as duas lojas aqui. O incêndio está sendo feito rescaldo, que é o resfriamento, para que o incêndio não volte a ocorrer. A loja do lado da direita, nós tivemos uma passagem de fogo da loja lateral, afetando o teto cedeu as madeiras, até o momento ainda não caiu, mas corre o risco de cair. Eu sugiro que a comunidade não se aproxime do local para evitar qualquer risco, no mais o bombeiro está trabalhando para evitar qualquer problema para a sociedade. Segundo o Augusto César, o aspirante do Corpo de Bombeiros, ele nos falava que uma das suspeitas de ter provocado esse incêndio teria sido um curto-circuito em um dos depósitos das lojas. Essa informação ainda ela vai ser averiguada pelo Corpo de Bombeiros com base numa perícia, mas que a suspeita inicial é que o incêndio possa sim ter sido provocado por um curto-circuito. Como vocês aí no estúdio mesmo falavam, são prédios antigos, muitos deles têm uma fiação antiga, são prédios que eles são muito próximos, a loja mesmo é uma das mais atingidas pelo incêndio, ela está fechada, né? O Corpo de Bombeiros isolou o local, ainda a gente consegue observar que há alguns vendedores ainda aqui fora, muita gente, como nós falamos, muitas pessoas ficaram assustadas, né, com essa situação. A pessoa chega para trabalhar e de repente é surpreendida com o seu local de trabalho pegando fogo. A gente observa ali ao fundo também uma senhora, a dona, salvo engano, dona Cláudia. Eu entrevistei hoje ela pela manhã também. A loja dela fica bem ao lado da que pegou fogo e por medo do incêndio acabar passando para a loja dela, ela acabou também retirando os produtos lá do estabelecimento dela e a gente consegue observar que ela agora está retornando esses produtos para dentro da loja. A gente torna a reforçar a informação, Joelson, a via aqui, a Rui Barbosa, ela já foi liberada, as lojas estão fechadas e agora as pessoas tentam aí, né, seguir as suas vidas com esse incêndio que foi registrado nessas duas lojas aqui no centro de Teresina hoje pela manhã. Clepson, obrigado Clepson pela participação, pela informação, também obrigado ao Sandoval Santiago, muito obrigado mesmo.